quantas mulheres negras se aproximaram da delegacia para poder prestar uma queixa e não conseguiram. Eba, quero te convidar com muito carinho para assistir esse vídeo da Jaqueline. Ela me pediu, pastora, está fazendo um ano, queria muito falar, contar como é que foi a minha experiência de lá para cá, um ano que ela gravou o primeiro vídeo, que alguém denunciou, a gente imagina quem, mas se você quiser, nós temos o vídeo, eu posso mandar para você. E a Jaqueline então conta como é que foi o processo de descoberta dela, né, do estupro, da operação do coração, do momento quântico, quando ela acorda da operação depois de uma parada cardíaca e aí ela vê tudo, né? Ela conta o processo terapêutico, ela conta várias situações de racismo, inclusive por irmãs, não é? Que caminhavam junto com ela. A Jaqueline é uma pessoa muito especial. E então, sempre vou abrir as portas do meu canal aqui no YouTube para Jaqueline e para qualquer outra mulher que tenha coragem de dizer o quanto sofreu e de quão importante foi essa descoberta de potencial, de força que ela passou a ter como mulher, essa capacidade de resiliência. Então quero te convidar, é muito profunda, ela faz análises muito bacanas e que a gente possa crescer com a Jaqueline. Valeu, vamos ouvir a Jaqueline. Eu me chamo Jaqueline Lúcia Guimarães, sou professora de matemática, trabalho há 10 anos na SEDUC, RJ, e estou aqui, gente, para poder fazer um balanço de uma denúncia de abuso sexual que aconteceu há um ano atrás. Essa denúncia aconteceu no dia 24 de junho de 2020. E quero muito dizer assim, depois o que houve depois de tudo e o que sucedeu, né? Porque eu criei essa coragem de poder falar abertamente e falar a verdade. Porque eu criei essa coragem. Primeiro, eu quero dizer para vocês que não foi fácil, tá? Foi um período que eu precisei processar tudo em minha mente que aconteceu. Passei por uma terapia, eu quero ressaltar o trabalho da minha psicóloga, que foi fundamental nesse processo, tá? A psicóloga Cristina. E Cristina Pulpo, nome dela, maravilhosa, ouviu tudo, sabe? E aí eu também quero ressaltar a pessoa da pastora Ruth. Pastora Ruth, eu quero declarar aqui o meu amor pela senhora. Fico emocionada porque a senhora me acolheu. A senhora não me conhecia, pastora. Não sabia minha procedência, mas a senhora quis saber ao fato. E não sabia também a respeito da senhora, quem a senhora era, uma feminista, pastora, e que você é uma assistente social assim belíssima em termos de atuação. E a senhora foi buscar, muito obrigada, pastora, porque a senhora foi buscar os direitos. E quando a senhora falou para mim se eu queria registrar a queixa na delegacia,
Naquele momento eu não estava preparada, porque nem eu mesma sabia ao certo o que aconteceu comigo. E eu só pude entender quando eu estava numa mesa de cirurgia de coração. E aí o anestesista, ele, quando colocou, né, a seringa nessa direção do meu pescoço, que eu desmaiei. E fui acordar 12 horas depois, dentro de uma mesa de CTI. Eu consegui perceber o que é uma pessoa ficar desacordada, né? E ela ser acordada sendo empurrada. E foi isso que aconteceu, porque no dia seguinte o médico, ele esteve lá no CTI, Dr. Rodrigo, e perguntou: Jaqueline, você não percebeu, né, que nós estávamos tentando te acordar? Você não ouviu nenhum grito, um barulho nosso? E aí depois eu fui receber uma paciente no meu quarto. O nome dela chama Sônia. E ela me contou que eles estavam tentando me ressuscitar usando desfibrilador. E ficaram horas tentando me acordar. E eu tenho certeza, né, que Deus, ele é tão lindo, maravilhoso, que me despertou meia-noite. Eu tinha chegado 8 horas da noite na sala de cirurgia, no CTI, saído da cirurgia 8 horas da noite. E à meia-noite eu acordei, abri os olhos. Mas quem abriu meus olhos foi Deus. Tenho certeza disso. E essa questão de acordar e desacordar é que me fez remeter, porque existia esse questionamento na minha cabeça: por que eu estava angustiada, sofrendo muito, uma dor, na realidade uma tensão, uma situação vaginal que eu não era de costume. A situação, característica física do órgão genital do estuprador não conferia com a situação que estava acontecendo com relação à minha vagina. E eu não conseguia entender o processo, esses porquês. E aí, quando eu desmaiei no hospital, que eu acordei, isso ficou muito claro para mim, né, que esse estuprador, se não foi ele, com certeza foi o pai dele, foi o tio dele, tá? Porque na casa, à noite, havia, né, na casa, haviam 3 homens na casa. Então eu fiquei em estado de vulnerabilidade. E eu lembro que ele me deu um café para eu tomar à noite. Entendeu? Aí eu desacordei. Mas foi um quebra-cabeça muito difícil de montar na época. Eu não consegui montar esse quebra-cabeça. Eu tive que passar por uma experiência de cirurgia de coração para poder compreender todo esse processo. Nem eu imaginava a possibilidade dos homens também terem me estuprado por causa... porque a minha cabeça sempre foi uma menina super inocente, sabe? Eu não me achava, enquanto eu estou achando agora, dizendo para você, hoje eu me sinto, né, uma mulher bonita. Mas qual foi a conclusão disso? De eu me achar linda. E eu quero
ressaltar uma pessoa que, ao assistir um vídeo, se identificou com uma fase da sua vida que viveu uma história semelhante, né? E só que essa pessoa não criou coragem, mas me motivou muito. Eu também quero agradecer essa moça. Você fez parte. Você me acompanhou até a delegacia de polícia para efetuar a queixa. Eu precisava de uma companhia, eu precisava de uma pessoa que dissesse assim: Jaqueline, eu vou com você até a delegacia. Um beijo para você. Você está no meu coração. E acabou virando minha amiga de coração. Mas a pastora Ruth. Fizemos o registro. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, né? Chamou a atenção porque eu tinha ido à delegacia pela 3ª vez. Mas nas 2 primeiras eu fui sozinha. E eu quero ressaltar, sabe? Porque as mulheres não conseguem denunciar quando elas estão sozinhas, precisando de ajuda. Porque precisa sempre de uma companhia para poder estar auxiliando. Então a gente sabe que nem todo mundo está preparado, nem todos os policiais estão preparados, nem todos os inspetores estão preparados para receber nós. Eu digo para vocês, não digo para vocês só inspetores, eu digo para vocês inspetoras também. Penso que o seguinte, que a mulher negra é muito mais rechaçada nesse âmbito de delegacia. E eu digo o seguinte, que quando essa mulher negra está acompanhada, né, de uma mulher branca, advogada, ou de uma mulher branca comum, aí esses homens, essas mulheres de lá, começam a ter um olhar diferenciado. Eu não sei por que a diferença é nitidamente... porque a gente tem que sempre arrumar, porque essa necessidade de nós termos que sempre arranjar um padrinho branco, uma madrinha branca, para nos defender. Entendeu? Porque se eu tivesse feito a queixa a primeira vez que eu fui lá, na delegacia, em 2017, sabe? Talvez eu tivesse dado um rumo na minha vida, igual aconteceu. Porque quando eu saí de lá da delegacia, parece que eu estava saindo de uma prisão. Isso foi em novembro de 2020, quando eu consegui registrar. Eu saí da delegacia como se tivessem, eu não sei como é que é, assim, quando a pessoa tá livre da cadeia, faltando um dia para poder ser liberta. Sabe, quando estava faltando um dia para eu chegar até a porta da delegacia, me dava angústia, me dava medo, me dava, sabe? Era um monte de sentimento, ansiedade, tudo junto para poder chegar até a delegacia e registrar a ocorrência, o boletim de ocorrência, a BO. E como não bastava isso, né? Eu tive que fazer o exame de corpo de delito. Eu fui, né, apesar dos vestígios não constatarem a violência, mas eu fui fazer o exame de corpo de delito, sabe? Foi uma coragem importante. Ainda fui até o hospital, que precisava fazer algumas coletas de sangue, porque eu expliquei algumas situações específicas com relação a anos, né? Aí a médica solicitou que eu fizesse um exame de sangue. Ainda não pude pegar o resultado. Vou pegar o resultado. E isso tudo, depois do hospital, eu comecei a pensar na minha vida, assim, tipo, tem que dar continuação, sabe? E cheguei até a me inscrever
para processo seletivo de doutorado, só que ainda não passei, sabe? Mas aí eu pude acordar para pensar em mim. Então eu quero agradecer a tolerância dessas pessoas, sabe? Principalmente a minha psicóloga e a pastora Ruth, que tanto me motivaram, elas me motivaram a poder prestar ao depoimento, sabe? E assim, eu lamento muito, porque eu fui até as outras instituições, né? Me aproximei da EIG e na pessoa da Valéria. E eu sei que houve, Valéria, uma falta de respeito com a sua pessoa, com relação à interpelação judicial. Mas eu quero dizer, Valéria, que esses FDP... Ai, perdão, gente, desculpe, mas eu quis dizer FEED, que é Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. Esse pessoal, Valéria, eles não foram honestos com você, né? Tanto que essa interpelação, ela persiste até hoje. Não resolveram o seu caso, Valéria, né? Ainda que tivesse tido a Mosmeb, que a Mosmeb, na realidade, o movimento, né, das mulheres foram lá, discutiram, a Mosmeb fez um encontro para discutir o meu caso, sem me procurar, sem me chamar, inclusive até a Débora, que era na época era do Mosmeb, sugeriu para que eu fizesse parte da plenária e foi negado. Ou seja, citaram o meu nome nessa plenária, né, para tentar te salvar, para tentar te ajudar. E mesmo assim não adiantou nada. Valéria Vilhena, sabe? Na realidade, Valéria, as pessoas que não prestam, eles nunca vão colaborar para te ajudar, Valéria Vilhena. Nunca vão colaborar, porque não prestam. Isso já vem da índole, do caráter da pessoa, da personalidade, sabe? Não são irmãos verdadeiros em Cristo, porque os verdadeiros irmãos em Cristo jamais vão deixar de estender o braço, jamais vão virar as costas, entende? O verdadeiro evangelho é andar junto. Quando o irmão te pede para você andar, você peça um irmão para andar 1 milha com ele, que ele vá a 2 com você. Então eles provaram, essa frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, provaram a falta de lealdade que eles têm com a sua pessoa, com a EIG, né, que é Evangélicos por Igualdade de Gênero. E esse povo, Valéria, não tem nenhuma consideração com essa pessoa, Valéria Vilhena, né? Mas eu quero dizer que a EIG, né, fez um movimento, ainda que para mostrarem, né, alguma coisa relacionada a mim, né, fez algum movimento, mas não comparado ao que a pastora Ruth fez por mim. Quero deixar isso bem claro. E eu quero também dizer o seguinte, que existe uma pessoa maravilhosa aí no meio de vocês, que eu tenho muito apreço, muito carinho com essa pessoa que está aí no meio aí. Sabe quem? A Simoni dos Anjos. Simoni, eu quero agradecer pela sua vida, Simoni. Você participou com seu coração, com seu pensamento. Você se movimentou, você denunciou
toda a violência que aconteceu comigo. Você me escutou. Então eu quero dizer que ainda há realmente um remanescente de Israel aí no meio da EIG. Há um remanescente. É isso que eu quero dizer. Quero mandar um beijo para você. Me emociono muito pela tua vida. Quero que tudo vá bem na sua vida. Que você prospere. Todos também. Que todos prosperem. E eu lembro, né? Eu quero dizer que eu sou muito agradecida pela sua vida, Simone dos Anjos. Por ter feito o que você pôde fazer. Muito obrigada. E eu quero dizer o seguinte, que essa frente aí dos evangélicos pelo Estado de Direito, né? Uma das características que a gente precisa ter, né? Que às vezes a gente vai se envolvendo em amizades, sabe? E às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? E uma das características desse pessoal da frente dos evangélicos, principalmente a Sandra Regis, a Elaine Guimarães Martins, a Nilza Valéria Zacarias do Nascimento, né? Esse pessoal, eu me reuni com eles, né? Na casa deles, participei de uma das primeiras reuniões, se eu não me engano, foi a segunda reunião da implantação dessa FIDE. Eu participei. Uma das coisas que eu encontrei dentro dessa casa, né, desse pessoal, vocês não vão acreditar, né? Foi a docilidade que esse povo tem, né? São dóceis, educados, né? E concomitantemente, eu pude perceber algumas das vezes a falta de lealdade da Sandra Regis e da Eliane Guimarães Martins, principalmente, com as pessoas. Eu escutava muito burburinho de fofoca dessas mulheres, entende? E bastante rastros de falsidade. Principalmente da Nilza Valéria. Também tá no meio, Nilza. Você tá no meio. E por falar em Nilza Valéria, que coisa triste, que difícil, que situação que vocês criaram. Você não, aliás, seu marido, né? Que assediou uma senhora de 59 anos, chamada Elvira Brito, para poder mostrar para as pessoas qual era o nível de relacionamento que ela teve com a família. Então ela se sentiu traída, ela praticamente foi tratada com desrespeito pelo pai, por esse pastor, que sempre dizendo, né, que era militante do movimento negro, E uma das coisas que também me fez refletir, né, foi a crítica de Reinaldo Azevedo, no dia 23 de junho, quando ele corrigiu um erro de português do ministro Queiroga, ministro da Saúde. Ele falou isso abertamente, publicamente, o erro de português do ministro Queiroga. Mas o ministro Queiroga, ele vai continuar sendo ministro, né? E aí, aonde que eu quero chegar, né? Porque sempre quando um branco corrige um outro branco, isso para ele é tão irrelevante, né? Mas eu
Às vezes, eu já passei por isso, sabe? De pessoas querendo me corrigir, como a Sandra Regis, né? Que gosta sempre criticando, né? Os erros de português das pessoas. Não é verdade, Sandra? Mas isso aí você fala nos bastidores, né? Com as pessoas, né? Com relação à minha pessoa, né? Nunca fala abertamente, né? Uma coisa que é interessante também, que eu já fui insultada dessa forma, porque é um jeito assim mascarado, né? De desclassificar a pessoa. Ela fala por trás, ela não fala na frente da pessoa, ela não corrige com amor na frente das pessoas, sabe? E aí a gente sabe que o racismo, né, tá infiltrado nisso aí, né? E eu já percebi o quanto que você já me hostilizou, não é verdade? Pelos erros de português, não é verdade, Sandra Regis? Ah, Eliane Martins também. Eu já percebi que você tinha alguns preconceitos contra pobre, preto, sabe? Porque eu tinha um jeito muito especial, assim, eu era uma pessoa assim muito livre, né? Leve, solta, né? E, e aí meu jeito de pegar um biscoito na mesa, né? Te incomodava. O jeito de eu pegar a linguiça lá do churrasco na mesa, né, Eliane? Isso te incomodava profundamente, né, Eliane Martins? É, mas é o jeito mascarado que vocês têm de dizer, né? Vocês não têm coragem de dizer que eu não sirvo para incluir no meio, né? E aí vocês inventam pensamentos, né? Inventam fatos, criam fatos para mascarar o racismo que existe dentro de vocês. Ah, mas eu sou casada com um homem negro. Pois é, você vai ficar falando isso? Você é casada com um homem negro? Pode continuar falando, Eliane. Tá bom? E o que eu quero dizer é que eu tô livre, eu tô liberta. E uma coisa que eu faço uma crítica, eu quero fazer uma crítica também à pastora Ual, a pastora Val da Mosmeb. A senhora ouviu tantos relatos por outras pessoas que te procuraram, pastora, para falar ao meu respeito. Mas a senhora própria não me procurou para conversar, para dizer o que eu penso disso tudo. Eu não entendi por que a senhora falou algumas inverdades por aí, né, ao meu respeito. A senhora não quis saber o que eu penso, né? Achei muito desonesto da parte da senhora, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente. E racismo mascarado, né? Por preto, por branco, tá? É dentro da igreja. E uma das coisas que eu tiro conclusão a respeito disso tudo, né? Que às vezes a aparência da pessoa incomoda a pessoa. E eu ai, meu Deus, só agora que eu percebi isso. Mas isso veio à tona depois que eu fiz a queixa na delegacia. O quanto que eu tenho valor, o quanto que eu sou importante, o quanto que eu posso avançar, sabe? E aí eu quero me solidarizar, sabe? Que você acompanhou essa família, você ajudou essa família e houve claramente a falta de respeito desse homem. Engraçado que o seu depoimento tem algumas coisas que encaixa com o meu, sabe? E as mulheres, elas vão se cruzando na parte do depoimento, como é que as coisas elas se complementam, né? Porque a sua dor tem algumas coisas a ver com a minha, sabe? E quanto a esse abusador sexual, eu cheguei lá na delegacia e, pra minha surpresa, sabe que ele registrou uma queixa contra mim na delegacia, gente? Sabe por quê? Porque simplesmente eu coloquei lá na página lá
do Partido Pessoal em Teresópolis, né, que esse estuprador está sendo candidato a vereador da cidade. E o que esse estuprador está fazendo aí como sendo candidato a vereador dessa cidade? Né? E aí o pessoal, como é um partido que tem, né, muito apreço pelas denúncias e sabendo das histórias que eu coloquei, né, eles desligaram a campanha política para vereador. Desligaram ele. Quase seria candidato a vereador da cidade de Teresópolis. Há tempo que eu vi e denunciei abertamente. Aí ele printou, né? Foi à delegacia e registrou a queixa contra a minha pessoa. E se eu não tivesse feito o registro, meu registro, em novembro, ele fez a denúncia em agosto, eu fiz em novembro, né? Aí estaria dito ele ia continuar com a minha queixa lá na delegacia, né? Falando para as pessoas que eu estou falando de forma injusta sobre ele, que ele me denunciou, né? Então eu estou lidando com uma pessoa que é canalha, ainda por cima. Mas a gente, graças a Deus, eu tô perdendo medo de enfrentar. Estou perdendo, não tenho mais medo de enfrentar. E quem me ensinou isso, né, eu creio que foi Deus e a pastora Ruth me ensinou que é para a gente não ter medo, né? Eu fico muito feliz. Eu estou seguindo a minha vida de estudante, né? Com o meu trabalho docente. Eu amo o que eu faço. E eu amo o que eu faço, né? Eu sou professora de matemática. Gente, eu me dedico tanto ao meu trabalho. Eu respiro muito o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Ensinar as pessoas a ter autoestima. Matemática é isso, é autoestima, né? E eu ensino meus alunos a ter autoestima. Esse é o meu compromisso. E falo também de coisas relacionadas à atualidade, né? O Fora Bolsonaro, né? Sou Fora Bolsonaro, sabe? E eu tenho um apreço, sabe? Pelas pessoas que têm, assim, uma escuta sobre o que o outro tem a falar, que o outro tem a dizer, né? Agora, interessante, né? Que a pastora Ruth, a Simone dos Anjos, tá? A Débora, essas 3 mulheres na minha vida, tá? Elas sequer questionaram alguma prova com relação ao meu relato. Sequer questionaram alguma prova. Porque a minha escuta foi suficiente. Mas a gente sabe que com essa parcela da sociedade, nem sempre a escuta é suficiente. Eu entendo muito bem, né? Quando a gente vê aí o caso do Mateus, que foi abordado por um casal de branco, e um casal de branco acusou esse rapaz de ter roubado a bicicleta, né? Quando a gente depara com essa situação que aconteceu no shopping do Leblon, quantas mulheres negras se aproximaram da delegacia para poder prestar uma queixa e não conseguiram? Eu já ouvi relato até de mulheres brancas que não conseguiram registrar queixas na delegacia por desconfiança, né? Inclusive até teve uma pessoa aí da frente dos evangélicos que chegou a dizer para mim, Jaqueline, se você for lá na delegacia, as pessoas vão rir de você. É verdade, teve gente aí
na frente dos evangélicos, Mas eu sou uma pessoa muito justa, muito honesta, porque quando eu cito alguém, quando eu vou falar de alguém, pode ter certeza que essas pessoas, quando eu falo positivamente, essas pessoas causaram um impacto em mim, sabe? E quando elas também refletem negativamente, também causam um impacto. Né? Eu digo que até é proporcional. Então, por isso que eu acabo citando, né? Algumas positivamente e outras negativamente. Eu sou uma pessoa que perdoo muitas vezes, sabe? E perdoo sempre. Então, para eu denunciar alguém, significa que essa pessoa é muito rebelde. É muito rebelde na vida, sabe? Porque eu evito de desqualificar alguém que me desconsiderou uma vez, sabe? Eu já passei por várias situações de racismo estrutural. Outro dia eu estava num restaurante e simplesmente o garçom fez uma distribuição lá na minha mesa e para mim não foi de forma igual que aconteceu com os outros, sabe? Eu me senti como sendo uma pessoa que estava ali só para fazer, só como eu me senti uma criança, tipo assim, uma criança de 5 anos de idade, que às vezes o pai coloca uma quantidade de alimento só o necessário, porque a criança tem um estômago pequenininho, sabe? E eu paguei um prato caro e assim, foi de forma muito desproporcional. Eu passei por esse racismo estrutural. Mas sabe o que aconteceu? Eu chamei o garçom, conversei com ele, falei para ele assim, olha, eu digo para você o seguinte, cuidado com outras pessoas negras que aparecerem aqui no restaurante, entendeu? Toma cuidado na hora de servir. E a coisa mais linda que eu ouvi da boca dele foi o seguinte, a senhora me desculpa, a senhora me perdoa. E eu disse para ele assim, tá perdoado, né? Mas é claro que nem todo negro consegue conciliar dessa forma, desse jeito, né? E eu fico assim entendendo o seguinte, né? Será que eu vou teria que provar, né? Alguma coisa para dizer para vocês que eu estou falando a verdade, sabe? Porque o rapaz que morreu lá em Porto Alegre, espancado, né, pelos policiais dentro do supermercado, só houve justiça porque foi filmado, né? O rapaz que foi preso injustamente na delegacia, né? Ele foi algemado, perdão, não chegou a ser preso, mas foi algemado, porque foi filmado, né? E aí a justiça está correndo, estão dando crédito. Então, todas as situações que acontecem na mídia que envolvem um negro, né? Todo mundo acredita porque simplesmente está filmado. Não tem como voltar atrás. E as pessoas que não tem como provar com relação à filmagem, o que elas vão fazer, o que elas podem fazer com relação à filmagem, né? E quando a pessoa não está preparada para contar, porque foi tão traumático a situação, a pessoa entrou em estágio, né, de choque ali, lá na situação que ela viveu, que ela vivenciou, e não consegue relatar por alguns momentos, por alguns meses, por alguns anos. E aí, por que não acreditar? Para vocês que são da frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, quero dizer uma coisa para vocês.
Mosmeb, Eig. Quero dizer para vocês o seguinte: não me venha falar de... não me venham falar sobre 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tá? Porque vocês agem tudo na base da política. Vocês agem na base da política e não da solidariedade, e não buscam assistir de fato as vítimas de racismo e de violência. Tá? Não me venham falar do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não. Porque é pura hipocrisia da parte de vocês. Então, gente, olha, quanto a mim, né, sobre a minha vida sentimental, eu tô aqui, gente, com todo o pensamento positivo, sabe? Em ter uma vida plena com alguém, casar com alguém que me respeite, que me valorize. E desde já eu quero agradecer, sabe, ao meu desabafo, e entendendo que valeu muito a pena eu ter feito o registro na delegacia. Valeu muito a pena. Eu quero dizer para todas as mulheres que passam por isso, que foram vítimas de violência, mulheres que foram vítimas de estupro, foram vítimas de abuso sexual, sabe? E mais ainda, que são vítimas da violência dessa sociedade que dá razão ao homem, às machistas do Estado de Direito, né? E que nunca dão razão à mulher. E eu quero me solidarizar à causa de vocês, né? E dizer que eu sou crente da Igreja Metodista. E meu intuito é voltar para a igreja. Ah, Jaqueline, mas você está desigrejada, está fora da igreja por causa da pandemia, né? Se Deus quiser, isso tudo vai passar, né? Eu creio. Gente, cuidem-se, usem máscara, usem álcool em gel, sabe? Saiam na rua quando necessário, quando vocês forem trabalhar, entende? E aí vocês precisam se cuidar. Tomem a vacina. Eu cheguei a tomar a primeira dose, foi muito emocionante. E se Deus quiser, tomarei a segunda. E retornarei para a Igreja Metodista, porque lá eu vou ajudar outras mulheres. E a pastora Ruth deixou um legado. Ela deixou um legado para mim. Eu até me emociono. E... que legado que ela deixou. Viva, né? Viva. Esse sentimento que eu tenho pela pastora, esse legado é o seguinte: Jaqueline, ela não falou nada disso para mim, mas eu sinto isso. Jaqueline, reproduza isso. Reproduza esse sentimento de apoio, mas não com as palavras, mas sim na prática. Na prática, reproduza isso. E com certeza, minhas amigas Débora e Simoni, eu creio que vocês pensam a mesma coisa, sabe? E eu tenho feito isso. Tenho feito isso, de ser assim, generosa, mas não com palavras, mas sim com as atitudes. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Eu desejo saúde e sucesso
Que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Que Deus nos abençoe sempre, sempre.